Hoje é 4 de setembro de 2023. São quase 11 horas e 45 minutos. Manhã de sol. E o Leite Fernandes chegou hoje, depois de passar a madrugada estudando um pouco, lendo um pouco, principalmente um livro chamado O Polímata, escrito por Peter Burke, uma tradução primorosa de um brasileiro cujo nome vai abaixo. Primorosa principalmente porque a versão para o português é feita com uma união ou uma adaptação primacial de expressões latinas profusamente postas no texto pelo autor, que é, ele sim, esse autor, um polímata precioso. A polimatia, se é que se pode dizer assim, é uma expressão que vem vindo com uma certa dose de prolixidade entre os intelectuais do mundo todo, a capacitação que as criaturas têm, muitas delas têm, de fazer várias coisas. Ao mesmo tempo, os polímatas do século XVI
do século XVII e mesmo do século XIV se esmeravam em dominar vários aspectos da cultura humana. Os chamados cavalheiros das cortes se especializavam em várias meditações e em muitas atividades paralelas. Por exemplo, um cortesão, o frequentador da corte, mesmo da velha França ou daqueles países em formação, o cortesão devia saber matemática, devia conhecer várias línguas, devia versejar, devia conhecer as artes bélicas, devia usar bem uma lança de combate, devia morrer na luta se preciso fosse, pelo amor devotado a uma donzela, e precisaria também saber dançar bem. Os cavaleiros da Idade Média ou posteriormente precisavam saber dançar e usavam aquelas roupas que às vezes apareciam inclusive afeminadas, não se sabendo se eles seriam ou não apaixonados pelos dois sexos ao mesmo tempo, coisa que hoje começa a ressurgir com bastante proeminência nesse nosso mundo moderno e numa expressão absolutamente admitida como normal. Esse velho cavaleiro andante da vida se adapta a esse tipo de exame do aprimoramento da espécie humana. Admite e o faz com muita regularidade e com muita normalidade, inclusive, preparando-se intelectualmente para o que vem por aí, porque vem com muita dose de agressividade, mudança nos costumes, inclusive de natureza sexual. Teoricamente, é bom, inclusive, que os mais antigos comecem a entender bem o que começa a suceder no nosso universo. Mas, falando em polímatas, eles eram, sim, muito adaptados à necessidade que os seres humanos tinham, e as mulheres também, lá dos idos do século XV, do século XVI, as mulheres também se demonstravam muito factuais na capacitação ao exercício de várias atividades intelectuais. Madame de Staël e outras mulheres denodadamente postas na competição pela igualdade, hoje vigendo na plenitude entre homens e mulheres. E o Paulo Sérgio terminou hoje de ler pela quarta ou quinta vez, porque é preciso uma leitura muito vagarosa desse livro, a obra traduzida para o português pela editora da Unesp, O Polímata, um livro precioso que vai remeter a Walter Penink, Caetano também, intelectual de primeira água que quer lê-lo, quer obtê-lo e quer discutir o que ele vale daqui a alguns tempos. E por que o Paulo Sérgio hoje tocou o seu piano começando com Fé e Morte? Porque é uma canção linda que fala dos tempos antigos, daquilo que já foi, aquilo que já passou, aquilo que volta, sim, porque tudo retorna, se não fisicamente, ao menos intelectualmente.
ao pensamento de todos nós, porque nós todos temos origem, sim. Nós temos os nossos primeiros momentos na humanidade. Alguns desses momentos são relembrados, outros não. O Leite Fernandes tem origem na vida assemelhada àquela de José Carlos Dias. José Carlos Dias anda muito quieto, é preciso que se ponha novamente a dividir conosco o seu intelecto privilegiado. José Carlos Dias estudou com os jesuítas, Colégio São Luís. O Paulo Sérgio passou um pedaço da sua adolescência entre jesuítas, teve a sua formação primária entre os irmãos maristas e amadureceu pouco tempo, uns 2 anos, quem sabe, entre os dominicanos. Porque o Leite Fernandes começa essa conversa de hoje falando entre ou sobre os maristas, os jesuítas, os dominicanos, porque ele se lembrou de que teve Paulo Sérgio o seu amadurecimento pleno examinando ou passando perto ou coabitando de alguma forma, até meio metafórica, com os meninos lá da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco. Essa faculdade que é o templo de saber e é um pedaço da nossa paixão pelo aprimoramento democrático do nosso povo, porque o Leite Fernandes frequentou aquela faculdade, não é formado lá não, mas tem um ou outro documento dizendo respeito à vetustez daquela escola e se entrelaçando, sim, aos primórdios do Lago de São Francisco. Não se pergunte como, nem porquê, nem de que forma o Leite Fernandes participou daquilo tudo sem ser formado lá. Não o é. Mas tem a impressão, inclusive, de que foi adotado em razão da documentação que o Leite Fernandes tem aqui em seu poder, que pode ser exibida se quando necessário for. O Leite Fernandes precisa remostrar aquilo que tem, que é um pedaço do seu passado, inclusivamente uma tela que acredita ser muito preciosa, assinada como o retrato de Frei Bruno. Frei Bruno. O Leite Fernandes obteve essa tela há uns 50 anos. Não se há de perguntar agora, nesse momento, como esse quadro a óleo, que já vem um pouco desgastado pelo tempo, veio parar junto ao meu coração. Mas há 50 anos o Paulo Sérgio Leite Fernandes guarda isso como se fosse um tesouro. Frei Bruno. E o Leite Fernandes foi olhar aquilo, foi pesquisar no Google. O Google tem a pretensão de responder a qualquer pergunta que lhe seja feita. Quem sabe um dia possa consegui-lo. Mas o Google tem umas explicações de vez em quando muito profundas sobre o passado do universo, do mundo, do Brasil, das nossas regiões
e explicações que vêm, não se sabe nem de onde, mas vêm. Então, este Leite Fernandes soube ou chegou à conclusão de que essa tela que ele tem em seu poder é muito importante na história do nosso pedaço do mundo, da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, onde Leite Fernandes não se formou. A minha origem é a Católica de Santos, hoje cinquentenária, mas frequentou muito também o Lago de São Francisco, com seus amigos, com Ricardo Antunes Andreucci, com Sérgio Marcos de Moraes Pitombo. Pôde trazer à Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, no pós-graduação, Ana Maria Babete, que foi aluna laureada no pós-graduação do Lago de São Francisco. Babete morreu cedinho, mas vinha religiosamente às aulas do pós-graduação trazida pelo Leite Fernandes, com um Fordinho velho que cumpria a sua obrigação de completar essa tarefa, que é uma tarefa de preservação hoje da memória daqueles e daquela que se foram. Então, se indagar como, porquê, de que forma, de que maneira, o Leite Fernandes tem essa tela de Frei Bruno, a assinatura é Frei Bruno em seu poder. Se alguém se lembrar de pesquisar isto, vá ao Google e há de ser colocado à frente de uma perspectiva de se poder pesquisar um pedaço daquilo que aconteceu, inclusive em São Paulo, lá pelos idos de 1957 a 1960, e anteriormente mesmo a esse pedaço de história. Afirma-se, inclusive, que o universo é tão entrelaçado que a pesquisa de um pedaço daquilo que aconteceu ao mundo ou no mundo, a pesquisa pode levar à interligação com outra coisa acontecida há séculos antes ou a acontecer séculos depois. Isso faz parte desse todo. Então, se perguntarem por que o Leite Fernandes tocou o pianinho hoje de manhã, porque precisa estudar todo dia um pouquinho, para evitar que os seus dedos passem por uma deformação ligada ao envelhecimento que não chegou ainda, mas que pode chegar dia desses, tomara que não chegue. Se perguntarem por que o Paulo Sérgio tocou esse pianinho, onde saber que tocou um pouco de piano para se preservar, evidentemente, na agilidade manual, para manter um certo pendão, um certo denotar de equilíbrio biopsicológico e para pensar naquilo que já foi, folhas mortas, feio e morto, e pensar naquilo que vem por aí. O resto é resto. Por enquanto, nesse dia 4 de setembro de 2023, agora às 11 horas e 55 minutos, neste velho relógio cujo frontispício é feito ou forjado na pedra da velha Minas Gerais. Se perguntarem por que o Paulo Sérgio toca Feia e Morte, é porque ele acordou hoje meio nostálgico, mas também num intermédio, num entremear de entusiasmo por aquilo que significa a continuação da vida. É um presente maravilhoso que as divindades,
nos ofertaram aos 88 anos de idade, com uma certa dose de lucidez também. E pronto, Paulo Sérgio Leite Fernandes, a continuar essa conversa, com essa imagem primorosa dessa tela assinada Frei Bruno. É um mistério que pode ser parcialmente desvendado, se há tanto se interessarem os alunos da antiga Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E lá na Veval.